Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elaine Kideré e esse é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. Eu sei que não é a pessoa que normalmente vocês escutam no início do podcast, mas você não tá no podcast errado, calma. É que o episódio de hoje é diferente, sabe? Então hoje o entrevistado é o criador do Desculpa o Atraso, David Varela. E hoje ele vai falar sobre a carreira, sobre as histórias que ele tem para contar aí nesses anos de carreira, como comunicador e tantas outras coisas. Né, David? Exatamente, o criador e a criatura. Só antes da gente começar, eu queria dizer que é uma honra muito grande para mim te receber aqui no episódio para ser a pessoa a me entrevistar. Já comentei isso algumas vezes para você, comentei na live e tal, então fico muito feliz com isso, de verdade. E eu tô muito feliz de estar aqui também, muito honrada pelo convite. E muito nervosa também, mas vai dar tudo certo. Vai, vai sim. A gente é comunicador, vai ser ótimo. Vai sim. Algumas pessoas me perguntaram se é difícil e caro fazer podcast, e sempre falo que não. Você precisa de uma ideia bacana, um computador, um microfone e um distribuidor que vai fazer com que seu programa fique em várias plataformas como Spotify, Apple Podcasts e vários agregadores de podcasts. Eu uso o Anchor como distribuidor, já que é intuitivo, robusto e o melhor de tudo, de graça. Ele ainda te ajuda na gravação e edição do áudio, é bem prático, rápido e ainda faz com que você ganhe dinheiro com podcast. É isso mesmo, ele te paga para usar. Perfeito, né? Baixe o aplicativo do Anchor gratuitamente ou acesse anchor.fm e comece hoje mesmo. Então vamos lá, David. Minha primeira pergunta é: qual a tua primeira lembrança de escola? Olha, você sabe que quando eu pensei nessa pergunta para começar todas as conversas, eu já tinha isso na minha cabeça, qual era a minha primeira lembrança de escola e o que eu ia falar quando fosse entrevistado aqui. Juro pra você. E a primeira lembrança que eu tenho eu lembro que eu tava numa creche, que o prédio existe ainda, mas não é mais uma creche hoje, lá onde minha mãe mora, em Maracanaú, no Ceará. E eu lembro que toda a turma tava assim num exercício, num círculo gigantesco, naquela cadeira de madeira e tal, num círculo assim gigante. Nossa, éramos, sei lá, umas 30, 40 crianças para duas, três professoras, era bizarro. E eu lembro que a gente tava nesse círculo e todo mundo recebeu um envelope com umas letras pra gente poder, com as letras cortadas, pra gente poder brincar de fazer as palavras, né? E eu lembro que o giz da professora caiu e eu, como sempre fui uma pessoa que gostei muito de ajudar outras pessoas, né? Foi o que eu fiz, decidi correr para poder pegar o giz e entregar à professora, para poder me amostrar, né? Fiz isso, o que que aconteceu? Eu caí no meio da sala, derrubei todas as letras. Muito bem. Aí quando a professora chegou, e falou assim, foi aconteceu, aí eu quero pegar o giz pra senhora e cair no chão. Um bichinho, Foi meu isso. Deus. E o que foi que a professora falou? Ela só falou que não precisava correr. Ela falou, não precisava correr, fique tranquilo, não sei o quê. Não, mas eu queria Ah, entregar o giz pra senhora. ah. Eu peguei o giz e entreguei o giz pra ela, depois alguns coleguinhas me ajudaram com as letras que caíram no chão, assim, todas espalhadas, né? E deu tudo certo. Mas é a primeira lembrança que eu tenho de escola. Aí, isso no Ceará ainda. Aí eu lembro que nossa, eu me mudei muito por causa do emprego do meu pai. Então, eu morei um ano em São Paulo, bebê, ainda não lembro. Morei um ano em Brasília, morei 2 anos na Bahia, que aí eu Uhum. lembro, assim, vagamente. E lembro de 4 anos em Manaus, que eu morei. Aí lá eu tenho as lembranças mais fortes de escola, que eu estudava numa escola que ainda existe até hoje. Hoje é uma escola muito maior do que era na época. Eu lembro dos nomes das minhas professoras, de alguns colegas. Eu lembro da música da da Feira da Primavera. Era uma feira grande que acontecia na escola. E eu lembro da edição que a minha turma ficou com a flor violeta. Eu lembro da música, eu lembro da roupa que a gente tava. Eu tenho uma foto bem criança, viadinha, assim, com a mão no braço da Bárbara, que eu lembro que eu era apaixonado pela Bárbara. E eu tenho umas lembranças bem, bem boas da escola, porque acho que por ser em Manaus, eu lembro que a escola valorizava muito a cultura, sobretudo a cultura indígena. Então a gente tinha muitos elementos na escola que lembravam isso.
A gente também tinha feiras que a gente também falava muito sobre a cultura indígena. Eu tenho uma foto que eu tô de tanguinha Uhum. numa feira falando sobre o Guaraná, falando sobre a semente do Guaraná, a lenda do Guaraná. E eu tenho algumas lembranças bem boas de lá. Aí depois eu não, eu fui pro Ceará e acho que eu fui com uns entre 8 e 9 anos. Eu estudei numa escola pública. A partir daí, minha vida toda foi escola pública. E aí essa escola já era bem perto da casa da minha mãe. Ainda essa escola existe até hoje, uma escola municipal. E eu lembro que quando eu cheguei na escola, eu fiz eu fiz a primeira, não, a primeira série eu fiz lá em Manaus ainda, mas eu fiz a segunda, terceira série e eu fui convidado para fazer uma prova só no quarto ano, na quarta série na época, para poder não fazer a quarta série. Então fui convidado para fazer a prova na quarta para saber se eu estava apto para ir direto para a quinta. Então eu fiz a prova, tirei uma nota muito boa e não fiz a quarta série. Eu pulei da terceira para a quinta. Depois disso eu fiz até a oitava, na sétima série nessa escola, e na oitava eu fui estudar no Liceu de Maracanaú, que é uma escola, até hoje é uma escola modelo para o estado, escola pública, também escola municipal. E eu fui estudar nessa escola porque a minha mãe queria muito que eu estudasse o ensino médio no Liceu Estadual, que fica do lado desse outro liceu, só que a vaga é muito concorrida. Assim, é uma coisa insana para conseguir. E quem estuda no liceu municipal é automaticamente transferido para o estadual. Então a minha mãe Sim. pensou, vou fazer isso porque eu não vou correr o risco do meu filho estudar em uma escola de ensino médio ruim. Uhum. E aí fui estudar no liceu municipal, na oitava série. E eu lembro que foi uma loucura para mim, porque todo mundo lá estudava biologia desde a quarta série. Eu nunca vi biologia na minha vida. Biologia, física, química, trigonometria, literatura. A matéria mais complexa que eu tinha, para ter noção, lá na escola, no Luiz Gonzaga, que é a Luiz Gonzaga dos Santos, a escola que eu estudei até a sétima série, era educação física. E que a aula era, a professora jogava uma bola, falava, vamos brincar com a bola. Era a coisa mais complexa que tinha. Eu lembro que eu tive muita dificuldade no liceu municipal para fazer a oitava série, muita, mas eu tive muita ajuda de gente que eu tenho contato até hoje, de, de hoje não mais, né, mas de frequentar a casa, de sair, de conversar com as pessoas, porque a gente fez a oitava e os 3 anos do ensino médio juntos, mais ou menos 3 anos do ensino médio juntos. E aí foi bem desafiador para mim. Mas até hoje eu vejo como uma coisa positiva, sabe? Dessa loucura toda. Sim. Para quem é ouvinte, não é de Fortaleza, ou é muito novinho para saber o que é o Liceu, Liceu é uma escola modelo, como o David falou aqui, do Ceará, aliás, que eu acho que, se eu não me engano, nasceu nos anos 50, 60, uma coisa assim, e isso vive até hoje, apesar de ser estadual, municipal, de ser do ensino público. Só que realmente é uma referência de ensino aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Tanto é que isso que ele falou de chegar no liceu e não saber o que era biologia, física, química, não sei o quê, até em escola particular, pelo menos foi o meu caso, eu só fui ver bem mais velha também. Então, assim, sei lá, até a quarta, quinta série, o que eu sabia de história e geografia, por exemplo, era estudos sociais. E Sim, biologia era ciências, e era uma coisa assim muito simples. Então, só para contextualizar aí quem está escutando. Você falou que teve muita ajuda de muita gente enquanto esteve no liceu, enquanto estudou no liceu, né? sim. Quem são essas pessoas? Acho que a Rebeca Crisley é uma pessoa que ela foi bem relevante na história, porque eu lembro que, assim como eu, ela também sofria muito bullying, Uhum. muito bullying na escola. E assim como eu também, ela tá aí para falar: ei, bebê, olha onde que a gente tá hoje. Olha como que a gente tá, o que a gente tá fazendo. Ela é uma pessoa hoje bem sucedida e tal. Também a Liege, que eu cheguei a ser padrinho de casamento dela. Uhum.
A Kainara é pênalti. A Kainara, ela sempre foi melhor amiga da Liege. Mas são todas pessoas, assim, sensacionais. Também Aham. tem o meu primo, Maicon Igor, que ele foi também comigo pro Liceu Municipal, mas aí depois ele rolou outra coisa na vida dele e ele não estudou no estadual. Não fez ensino médio na escola pública. Uhum. E também um vizinho meu, Franklin, que a gente era muito chamado dos os três amigos, que a gente morava em outro bairro, nós chegávamos juntos, ia embora juntos. Eram três crianças de 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Estava pegando transporte público para ir para a escola e era muito bizarro, porque a gente ia para um lugar que a gente não conhecia, estudar uma coisa que a gente nunca tinha estudado e e a gente ficava se apoiando muito, sabe? A gente estudava junto à tarde, em outro período da aula e tal. Então, acho que essas são pessoas da escola que são, até hoje, são bem importantes, porque elas fizeram parte da minha história, né? É, com certeza. E eu acho engraçado que tu falou isso de três crianças indo juntas, transporte público e tal. Hoje acho que é muito estranho, né? Tipo, acho que não sei se tem algum adolescente aí que escuta o que a gente está falando, mas era muito comum a criança e adolescente dos anos 90, 2000 pegar seu ônibus sozinha, pagar ali seus 50 centavos de meia, né? Pois é, saudades. E as saudades quando a gente conseguia fazer isso. Hoje é um pouco impossível. Mas tá, você estudou no liceu e ficou lá até o terceiro ano? Sim, até o terceiro ano. Aí, quando eu fui pro liceu estadual fazer ensino médio, aí foi mais tranquilo. Uhum, Porque assim como foi de pular da terceira para a quinta, eu não tive dificuldade na quinta série. Eu também não tive muita dificuldade de acompanhar o pessoal no liceu municipal. Acho que eu levei, não sei em tempos, mas eu levei menos de meio ano, menos do que da metade da oitava série para acompanhar o pessoal. E no liceu estadual também foi mais tranquilo, porque lá a gente já tinha aula de informática, a gente já tinha tinha todas umas umas outras, era uma pegada diferente, né? Era o pessoal também mais velho, começava a pensar em vestibular e tal. A gente também tinha o curso de italiano, não só italiano, de outras línguas também, mas como eu já gostava de inglês, eu pensei, e eu sabia que era uma coisa mais próxima, né, da gente, eu queria aprender uma língua diferente, que eu não tivesse tanta proximidade. E fiz italiano. Eu lembro que, por mais que eu estivesse estudando numa escola em outro lugar, não foi fácil. Não foi fácil, porque a minha mãe, quando a gente voltou pro Ceará, a minha mãe precisou trabalhar para poder me sustentar sozinha, porque meus pais tinham separado. Nessa nossa mudança, esse processo de mudança, eles separaram. E minha mãe me criou sozinha desde então. Então, eu lembro que quando eu fui pro liceu, a gente sabia que ia ser muita dificuldade pra gente, porque era um salário mínimo para poder colocar comida na mesa, pagar as contas e pagar a passagem pro filho de segunda a sexta, de ida e volta e pagar lanche, porque era muito longe. E era bizarro. Era bizarro. Eu lembro que no liceu estadual, no segundo ano para mim foi o melhor de todos, o melhor assim, de tudo que eu já estudei. O segundo ano foi mágico para mim. uhum. Eu lembro que eu tava fazendo italiano e no dia da prova, pra gente ir pro nível seguinte, eu não fui fazer a prova, porque eu não tinha dinheiro para passagem. E eu não tinha a opção de ir para a escola, passar o dia todo, almoçar na escola, comer um salgadinho para poder fazer aula e voltar para casa, porque eu tinha dinheiro contado da passagem de ida e volta, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Uhum. E eu pensei, cara, volto, no dia seguinte falo que não lembrei, que não dormi, que dormi, qualquer coisa. E eu não lembro, hoje, de verdade, eu não lembro se eu cheguei a contar isso para minha mãe, que eu não fiz por causa de dinheiro. Acho que ia ser bem pesado pra ela, né? Ouvir isso, assim, a mãe Sim, exatamente. solo. Tá, mas tu sabe falar alguma coisa de italiano? Até hoje? Ou tu lembra alguma coisa? Ah, lembro você falar boa tarde. Só, eu lembro que boa tarde eu aprendi no curso, porque a aula era à tarde, o professor sempre chegava com isso, que é bom pomeriggio. Não é Buonasera? Buonasera é boa noite. Quando tá Ah, anoitecendo. Buonasera, Natasha. É, Buonasera, Catuxa.
Beleza. Aí você ficou lá até o terceiro ano e aí veio o fatídico vestibular. Tu prestou vestibular em 2007 também? Final de Não, 2007? eu terminei com 16 anos. Eu lembro que eu lembro que eu prestei vestibular com 16 anos. Acho que 16 anos, sim. E é porque a gente nasceu no mesmo ano, né? Só que eu tive essa mudança da terceira para quinta. Por isso que a gente tem um gap. E eu lembro que eu era muito bom em química. Muito bom Passada. mesmo. Eu digo assim, eu encho a boca pra falar, eu era muito bom em química. A nota mais baixa que eu tirei no meu segundo ano foi 9,6. A nota mais baixa que eu tirei em química. Não posso dizer o mesmo sobre mim. Só que aconteceu um negócio estranho. Hum, Quando eu tava no terceiro ano, eu tava estudando à noite, porque eu trabalhava de manhã, ia para um estágio de manhã, ia para um curso à tarde e ia estudar à noite, né? Terminar o ensino médio à noite. E o estágio da manhã era por causa desse curso da tarde. Eu lembro que o professor da noite, o professor Igor, nunca vou esquecer. Ele sempre me apoiava. Quando a aula estava terminando, ele me chamava para perguntava se eu tinha alguma dúvida na química, porque ele sabia a minha aptidão para a área e ele estava apostando muito em mim. uhum, Chegou o vestibular. hum. Fiz o UFC, que é a Federal do Ceará, e o S, que é a Estadual do Ceará. Não lembro os cursos. Eu fiz jornalismo para a UFC e para o S eu acho que eu fiz letras. E tomei bomba em química nas duas provas. No dia do resultado, o professor chegou e falou: E aí, David, como é que tá? Me fala como foi a nota e tal, acertou quantas? Aí o professor, eu zerei química na US e na UFC. Ele regalou o olho pra mim e falou: Cara, eu não lembro até hoje. Cara, é impossível. Foi nervosismo? Falei, professor, eu acho que sim, porque pra mim foi a prova mais fácil. Eu li várias vezes e falei, nossa, tá muito fácil, né? E marquei tudo. E eu levei bomba. Acho que desde esse momento, no terceiro ano, eu falei, não quero mais química na minha vida. Não quero mais, de jeito nenhum. Aí não passou na primeira fase. Não, não. Eu lembro que eu não fiz mais OS desde então. Aí eu fiquei, acho que uns 3, 4 meses sem estudar. Tava fazendo curso no Senai e estagiando de manhã. Fiz um cursinho para vestibular, o clássico. Hum, clássico. Aí nesse cursinho fiz o UFC de novo, que o UFC tinha duas provas, né? Era. Tinha no meio Primeira e e no segunda final do fase. ano. Era. Fiz no meio do semestre, não passei. Aí depois eu fiz de novo no final do ano, não passei. E aí eu fiquei pensando, cara, mas será que eu preciso mesmo fazer vestibular? Né? Mas isso passou na minha cabeça muito rápido. Aí, na época, o Cefet, hoje o Instituto Federal, abriu a primeira turma de informática. Na verdade, era a primeira turma de Maracanaú, que era a primeira das primeiras. E só tinha dois cursos. Tinha redes de computadores e desenvolvimento de software. Aí eu fui fazer desenvolvimento de software, passei na prova e comecei a fazer. Aí fiz 3 semestres do curso, eu tava gostando, né? Tava gostando assim. Então, ah. Mas no terceiro semestre, aliás, no segundo semestre eu fiz Enem. Tava estudando lá ainda, tava estudando no cursinho também, fiz Enem. E não, Enem para mim foi uma grande virada de vida para mim, porque eu fiz para jornalismo. Segunda opção, publicidade. Terceira opção, não lembro. Aí fiz Enem para poder tentar uma bolsa do ProUni e entrar numa faculdade particular, né? E não pagar, porque eu não tinha condições, a mínima condição de pagar, né? Aí fiz a prova. Quando eu via peguei o gabarito das questões e tal, eu tirei tipo 60 e pouco. Acho que 59. 59. Eu falei, putz, não vou conseguir. Não vou conseguir a nota que eu preciso. E faltava redação, né? Aí esperei os 2 meses. Quando chegou o resultado da redação, na época, o Enem era até 100. A prova até 100, a redação até 100. Eu tirei 97. Eu não acreditei. Eu falei, não.
Não tá certo. E eu lembro que quando eu terminei a prova, eu falei, nossa, eu acho que eu vou zerar a prova. Porque eu falei besteira na redação. Aí quando eu vi aquilo e fiz os cálculos, falei, cara, eu acho que eu consigo. Aí consegui a nota, não para jornalismo, consegui para publicidade. Faltava 3 pontos para conseguir para jornalismo, que é o que eu queria, né? Aí falei, cara, um amigo meu já estudava lá, o Thiago, que você também conhece, e ele falou, David, faz. No primeiro semestre, todas as cadeiras são iguais para as 2 turmas. Faz, e no segundo semestre tu muda para jornalismo. Simples, não vai mudar nada para você. E essa bolsa do ProUni era 100%. Na época, era a única forma que eu conseguiria fazer um vestibular em uma faculdade particular. A única forma. Consegui a bolsa de 100% do ProUni. E fui para publicidade e não consegui mudar. Não consegui porque eu gostei do curso. Comecei a me aproximar dos professores, trocava muita ideia, por mais que as cadeiras ainda fossem muito direcionadas de uma forma generalizada, né, para encaixar publicidade e jornalismo. O que os professores falavam que publicidade era ruim, eu falei, é isso que eu quero. É isso que eu quero fazer. E desde então não larguei mais. E fico muito feliz hoje com essa falta de opção. Falta de opção por causa da nota do curso, mas depois foi opção porque eu não quis mudar, né? E eu fico muito feliz com essas escolhas. Ou alguma escolha que eu fiz, ou escolha que o universo tenha feito por mim, entendeu? Sim. Fico bem satisfeito com tudo. Tu sabe quando foi que tu decidiu fazer comunicação? Porque por mais que você não tenha passado em jornalismo, você passou em publicidade, que é comunicação de qualquer forma. Também foi porque você viu na caixinha do Todinho? Ou não? Não foi. Não foi. Desculpa. Não foi. Mas eu não lembro quando que me veio à cabeça essa ideia de estudar comunicação de um jeito mais forte. Mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Então, na igreja, por exemplo, eu fiz parte e faço parte até hoje da Pastoral da Juventude. E eu sempre fui muito participativo nas reuniões, tanto é que eu me tornei líder de grupo, líder de setor, coordenador de comunidade do grupo da comunidade, coordenador paroquial da Pastoral da Juventude. E sempre foi muito isso de querer estar à frente, de querer pegar o giz da professora, sabe? De Uhum. não falar assim, fulano, pega o giz. Sempre foi, opa, não, peraí, eu vou pegar o giz, né? Apesar de ser uma pessoa muito tímida, extremamente tímida, mas é aquela história. Me dê dinheiro, mas não me dê liberdade. Porque se me der liberdade, adeus. Sim, estou aqui para confirmar essa frase. Confirmar que você não me deu dinheiro, você me deu liberdade. Exatamente, até mesmo porque dinheiro eu não tinha para lhe dar. Isso. E aí o David passou no vestibular, fez publicidade, não quis mudar para jornalismo, se Sim. formou, não é isso? Sim, me formei, mas, nossa, depois de muito tempo. Eu não me formei em 4 anos. Eu entrei em 2009, acho que 2015, 2016 que eu me formei. Eu levei quase o dobro do tempo. Nossa, eu levei esse tempo todo, mas eu tive muita sorte, porque no segundo semestre da faculdade, eu consegui um estágio numa agência de publicidade. Que na época era uma agência grande de Fortaleza, uma agência nova, uma agência de marketing integrado, que ninguém. Era uma expressão nova, naquela época, pelo menos para Fortaleza. Aí eu entrei nessa agência para. Eu entrei para trabalhar na redação, porque na publicidade todo mundo entra no curso para trabalhar na redação, né? E todo É, professor fala que é o único caminho possível. sim. Aí não tinha vaga para ser redator, tinha uma vaga para trabalhar com mídias sociais. Aí eu, beleza, então fui para essa vaga, fiquei 2 anos nessa agência. Depois de 6 meses que eu entrei lá, meu salário dobrou. Depois de 3 meses, ou seja, 9 meses depois que eu entrei, meu salário dobrou de novo e fui promovido. Depois eu fui efetivado e é isso. Acho que o tempo que eu fiquei nessa agência, eu aprendi muita coisa. Inclusive, tem muita gente da agência que eu falo até hoje. Tem gente que já falou aqui no podcast. Tem gente, a Natália Pitkowski, eu conheci a Natália na agência, a Mila Carvalho também, que hoje é influenciadora, tá super divertida, também estava no podcast. Conheci Mila lá. Enfim, tem várias outras pessoas. A Adna também, já conversei. Ainda conversa muito. A gente foi para carnaval juntos, eu e a Adna, muito tempo depois que eu tinha saído da agência.
Então, eu sou muito de fazer conexões pelos lugares que eu faço, sabe? Eu tava vendo um vídeo ontem, uma transmissão, que a pessoa falou: eu sou muito de ter pessoas de passagens. Eu não gosto de a pessoa chegar, entrar na minha vida e ficar. Eu gosto de gente que chega e passa, chega e passa, chega e passa. E eu fiquei incomodado com isso, sabe? E a gente falando isso agora, eu consigo agora perceber por que eu fiquei incomodado. De, eu gosto muito de ter gente perto, não fisicamente, mas de ter uma conexão com as pessoas. Você sabe disso, tanto é que a gente tá aqui, a gente se fala vez ou outra e tal. Mas esse não foi teu primeiro emprego. Não, não foi. A carreira profissional do David, ela não começou no segundo semestre da faculdade. Não, não, não. Nossa, eu lembro que não foi emprego. Se você tá ouvindo, assistiu a live, eu já soltei lá uma spoiler do que seria, tá? Mas não foi emprego. Mas eu lembro que quando eu tava na sétima série, ainda nessa escola lá em Maracanaú, lá perto da casa da minha mãe, eu vendia din-din com um amigo meu. Din-din, sacolé. Não sei como se fala em outros lugares, tá? Mas din-din no Ceará, sacolé no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu saía, a gente saía pra vender din-din, e cada din-din que a gente vendia, eu ganhava 5 centavos e ele 5 centavos, esse meu amigo. E eu juntei dinheiro pra comprar uma piranha pra minha mãe, uma presilha de cabelo. Porque eu sabia o sacrifício que a minha mãe estava fazendo, né? Porque a gente chegou a fazer uma mudança de casa para ela poder construir a nossa casa, que é o lugar que ela mora hoje. E sempre que volto lá, eu olho para casa e penso em tudo que a gente passou. E é muito bom isso, sabe? De você conseguir valorizar tudo que você passou, você enxergar que você não é aquilo que você tá se olhando pro espelho agora. Você é o seu passado. As pessoas falam, o passado já passou. Não, mas aquilo que me ajudou a chegar onde eu tô. Posso falar isso por mim, pelo menos, né? Não um padrão. Mas esse foi o primeiro emprego, tá? Pra vender din-din, juntar dinheiro. Meu objetivo era comprar uma piranha pra minha mãe. Comprei. Minha mãe usou. Ela perdeu. Eu lembro que eu fiquei muito chateado. Mas, David, esse é o destino de toda piranha. Ela existe, você compra, você usa, você ama aquela piranha e aí você perde. Esse Ah, tá é o bom. ciclo da vida, o ciclo sem fim que nos guiará, doe a emoção, Rei Leão, da piranha, entendeu? O ciclo piranístico. O ciclo piranhístico. Piranhístico, tá bom. Aí, eu lembro que eu também consegui um estágio na Escola Técnica de Maracanaú, uma escola profissionalizante, para trabalhar na lan house da escola. O que é Lan E, House? Tu tem que explicar essas coisas. os novinhos não sabem o que é lan house, né? É A um geração lugar Z, ela que não sabe você o que é Lan House. vai para acessar a internet. Então, se você não tiver acesso à internet em casa, você vai na lan house. Isso existe até hoje, tá? Você vai na lan house, paga R$ 2 a hora e você acessa a internet durante um tempo. E quando acaba o tempo, você tem que pagar para ficar mais tempo. É tipo gasolina. É. E eu cuidava disso, eu ficava cuidando disso, dessa lan house. E aí depois eu fui para outro setor na empresa. É isso. Mas eu acho que esses foram os primeiros. Ah, não. Depois que eu saí da escola técnica, eu fui para uma empresa em Maranguape. Maranguape também fica na região metropolitana de Fortaleza, é a terra do Chico Anísio. É outra cidade. Então, eu sou de Maracanaú, só para localizar você. Tem Fortaleza, que é a capital. Sei lá, uns 15 quilômetros tem Maracanaú. E do lado de Maracanaú tem Maranguape, que é essa cidade. Então, eu ia de Maracanaú para Maranguape todo dia. Saía de casa 10 para as 6 da manhã para pegar um ônibus. Ia para Maranguape, trabalhar numa indústria lá na área de assistente administrativo. E era pesadíssimo, porque eu saía de casa 10 para as 6 da manhã, eu chegava em casa meia-noite. Porque de manhã eu fazia isso, à tarde eu ia para um curso e à noite eu ia para a escola. E eu lembro que o tempo era super apertado, mas eu estava um pouco mais, não confortável, mas estava um pouco mais tranquilo de grana, porque eu estava trabalhando e me bancando, pelo menos. Eu não precisava ficar pedindo ajuda à minha mãe, tá, para conseguir as coisas. Então já comecei a ficar mais tranquilo com isso. Aí depois eu fui trabalhar como telemarketing também, numa empresa de telefonia, telemarketing ativo. Então eu ligava para as empresas oferecendo um plano de uma empresa de telefonia.
que é péssima. E... Mas não podia falar isso, que era péssimo, não, era péssimo. E depois eu saí desse... Eu lembro que eu tava trabalhando de CLT, eu saí dessa empresa para ir fazer estágio nessa agência de publicidade. E todo mundo falava, você é doido? Você tá ganhando salário mínimo, vai ganhar metade. Aí eu vou, porque é a minha área. E 3 meses depois eu dobrei o salário, depois de novo e tal. E desde então não saí mais de publicidade mesmo. A agência foi a minha primeira experiência na publicidade. Eu vou fazer pra ti a mesma pergunta que tu fez pra mim no meu episódio. Em algum momento, tu pensou em desistir? Não, acho que não. Desde das vezes que eu não passei no vestibular, depois quando eu estava trabalhando em coisas assim que não faziam sentido para mim, tipo trabalhar numa escola técnica como gestor de uma lan house, trabalhar no telemarketing também não fazia sentido para mim, e na publicidade também. Acho que não teve nenhum momento que eu pensei em desistir, mas eu já passei por muita coisa chata. Uhum. Eu já passei por umas coisas muito bizarras, que já levei pra terapia de coisas que eu vi e não falei nada. Mas é isso. A vida da gente é feita de coisas, pelo menos a minha vida, né? Posso falar isso, é feita de coisas muito boas e coisas muito ruins, mas geralmente eu acho que tem mais coisas boas do que coisas ruins, ainda bem. Ainda bem. E depois dessa agência que você ficou 2 anos, foi quando tu foi para aquela agência incrível, onde tu conheceu uma pessoa incrível, da qual está Isso. falando com você agora? Isso, exatamente. Porque essa agência era de marketing integrado, né? Então, a agência também tinha um marketing digital. E era a época que o Instagram estava surgindo, as marcas estavam começando a fazer perfil no Instagram e tal. E surgiu essa chance de ir para essa agência, que foi onde a gente se conheceu, para trabalhar com marketing digital, que era uma agência pequena, que tinha contas bem relevantes, uma agência bem criativa, de muito movimento massa, uma agência inovadora, e para trabalhar só com digital. E falei, cara, é isso que eu quero. Vou para lá. E fui para receber um pouco menos. E eu lembro que várias experiências que eu tive para receber um pouco menos de salário, né? Para você ver que chega um ponto na vida que fala, cara, dinheiro não é tudo. Eu acho que ainda bem eu percebi isso cedo na minha carreira. Não precisei passar por muita coisa para perceber isso. Aí fui para essa agência, fiquei 1 ano e meio, eu acho. Depois eu fui para um grupo de comunicação, que era uma empresa que eu tinha sonho de trabalhar. Fui para o Povo, que é um grupo de comunicação muito grande no Ceará, um dos maiores do Nordeste. Ele é bem relevante no cenário sobretudo de jornais do Brasil todo. E no Povo, eu fui para trabalhar numa diretoria de estratégia digital, que eu fiquei com os olhos assim brilhando com o negócio. Fui para uma entrevista, não passei na entrevista. Fiquei triste, mas não pensei em desistir. Depois fui chamado na empresa para uma segunda etapa da entrevista. Eu lembro que a diretora na época chegou e falou assim: "E aí, como é que você tá?" E eu: "Tô bem." Tava super nervoso, né? "Tô Uhum. bem." "Você acha que você foi chamado para entrevista, né?" "Não, você passou. Quero saber quando você pode começar." Vale, meu Deus! Eu fiquei em êxtase nesse momento. Eu falei: "Amanhã." Falei: "Amanhã." E. Não, nossa, eu pulei uma agência que eu trabalhei. Depois que eu saí dessa agência que a gente se conheceu, eu fui para uma outra agência. Fui para uma outra agência de um grupo de várias empresas. E essa agência cuidava das empresas do grupo e outras empresas de fora também. E lá também conheci pessoas assim maravilhosas que eu trago até hoje na minha vida. E eu fiquei lá durante 1 ano e pouquinho. Acho que não deu 1 ano e meio. Fiquei lá durante 1 ano e pouquinho. Aí surgiu essa oportunidade no Povo. Como eu já era muito, muito próximo da pessoa que me convidou para trabalhar na agência, nós havíamos estudado na faculdade juntos, que era eu e a Ticiane. Aí ela falou: "Amigo, vai, eu dou um jeito aqui, aperto as coisas, você não precisa esperar 1 mês para sair, vai para essa oportunidade, porque não vai aparecer de novo." Aí fui pro Povo. No Povo eu fiquei 2 anos e meio e foi uma das experiências assim, mais relevantes que eu tive de trabalho, assim, de ser extremamente significativa na minha vida. Porque eu trabalhava numa área que
apesar de ter uma diretoria de marketing, eu era a pessoa de marketing dentro de uma outra diretoria que não era a diretoria de marketing. Então, eu era responsável pelas estratégias digitais da empresa, porque o cargo que eu estava, que era analista de estratégia digital, nunca teve antes na empresa. Então, eu cheguei para ser a primeira pessoa. Então, tinha que fazer muitas conexões, de conversar com toda a empresa, saber como funcionava aquela costura da empresa toda, para poder pensar em produto que conversasse com todo mundo. Então, foi o momento que eu comecei a conhecer produto, desenhar produto, treinar time comercial, precificar, atualizar a tabela, pensar em evento, pensar em estratégia, divulgação de um festival gigantesco que teve em Fortaleza também, eu estava nesse grupo. E foi uma experiência, assim, extremamente importante para formar o David que eu sou hoje. Então, Uhum. tudo que eu passei lá, eu sou... Não tudo, né? Eu sou bem grato a muitas das coisas que eu passei na empresa, mas fico bem... Eu fico feliz em falar que eu fiz parte da história da empresa e que a história da empresa ela também se cruza com a minha história. Aí eu estava no Povo, eu viajei para São Paulo para poder ajudar um amigo. E quando eu voltei para Fortaleza, o meu amigo um amigo que era de Fortaleza, se mudou para São Paulo. Aí quando eu fui a São Paulo, quando eu vim, na verdade, né? Aí a gente se encontrou. E ele falou: "Ah, onde eu tô e tal, tem uma vaga. Eu vou ver se rola para você". Quando eu voltei para Fortaleza, ele me indicou para essa vaga, eu participei da seleção e passei. Mas assim, eu tive uma semana para poder mudar toda a minha vida, porque eu estava em Fortaleza, já estava morando em Fortaleza, na época estava dividindo apartamento com os amigos. Eu tive uma semana para sair de Fortaleza e morar em São Paulo. Sem família em São Paulo, com alguns amigos morando aqui já. E foi muito doido, porque nessa semana, foi uma semana mesmo, eu soube numa sexta-feira que eu havia passado e precisava mudar na outra sexta. Só que eu negociei para ir no domingo, porque quarta-feira era meu aniversário. E como bom taurino, eu adoro comemorar aniversário. Quarta-feira é meu aniversário, domingo, Dia das Mães. E eu falei, cara, eu sou filho único, meus pais são separados, eu não vou passar o Dia das Mães longe da minha mãe. Combinei com a empresa de me mudar só domingo. Deu tudo certo. Entendi. Eu lembro, e tu me corrige se eu estiver errado, tá? Que quando você estava no Povo, tu estava encabeçando ou tentando iniciar alguma coisa relacionada a podcast, não é isso? Sim, exatamente. Foi ali que foi plantada a sementinha do desculpa o atraso? Do desculpa atraso, não. Que ele não esteja ouvindo o que o papai dele tá falando. Entendi. Não. Mas foi ali que eu comecei a trabalhar com podcast, né? A cuidar disso de uma forma profissional. Porque já existiam algumas ações da empresa para colocar uma área de podcast, fazer podcast. Só que nunca ia para frente. Obviamente, algumas pessoas lá trabalhavam para poder fazer isso. Eu lembro que eu cheguei a participar de um piloto. Outros pilotos já foram gravados e tal antes da minha chegada. Só que ficava muito naquele campo. Vamos fazer, vamos marcar, vamos ver quando a Uhum. pandemia passar, sabe? Essa história. Sim. E teve um determinado momento que eu falei, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer. A gente tem um estúdio aqui, tem cara pra editar, você pode editar, o fulano vai fazer o negócio. Como eu falei que eu era muito essa pessoa pra fazer as conexões, e falei, vamos fazer. Aí já descobri que a redação já tinha um desenho de podcast que queria lançar, enfim, a gente fez várias coisas para vários movimentos para poder colocar o negócio na pista e fazer a divulgação. Falar, olha, a gente está fazendo isso com um podcast, vamos fazer isso, não, não, não. Eu lembro que foi um movimento muito legal, porque eu estava muito empolgado, estava extremamente empolgado. E a gente conseguiu colocar, eu acho que quando eu saí a gente estava com 11 programas no ar, programas diferentes. Tinha um dos programas que era um dos mais ouvidos do estado, que existe até hoje, que é o Footcast, o podcast do futebol cearense, nunca esquecer isso. O próximo passo era a gente comercializar, porque já existia plano de negócio disso na rua, já estava na tabela, só que a gente não tinha vendido ainda. E lembro que quando eu saí de lá, a gente conseguiu vender. Eu digo a gente porque eu faço parte dessa conquista, mas que eu não estivesse mais lá. A gente conseguiu vender um pacote por um valor bem grande, que é para a empresa é bem grande o que a gente conseguiu vender de podcast.
E foi aí que começou a minha caminhada profissional com podcast. Aí começou, mas fazer o meu próprio, não. Acho que nunca passou pela minha cabeça. Nem quando eu tava lá que tinha estúdio, tinha gente pra editar, não, nunca passou pela minha cabeça. E qual foi o start para começar o Desculpa o Atraso? Nossa, foi numa epifania de domingo. Eu tava, eu tava deitado e era um domingo assim, depois do almoço você desliga a TV e quer descansar. A gente tava no meio da pandemia, foi junho do ano passado. Eu lembro que eu tava fazendo nada, falei, que legal, eu acho que eu tava conversando com alguém, falando sobre emprego. Falei, que legal, eu gosto muito de conversar com as pessoas, acho que eu vou escrever um blog. Aí depois eu pensei, não, mas eu gosto de escrever, mas eu gosto mais de falar do que de escrever. Eu posso criar um podcast. Eu lembro que eu levantei da cama, tava sentado, falei, acho que eu posso criar um podcast. Meu Deus, eu vou criar um podcast. Aí eu pensei, nossa, mas o podcast pode ser sobre emprego. Todo episódio eu posso conversar com uma profissão diferente. Mas eu não vou conseguir. Meu Deus, dá pra fazer isso. E comecei, sabe, essa. Aí na mesma hora eu fui pro computador, comecei a escrever. Pá, 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 pá. Escrevi 3 laudas, 3 páginas, assim, do que eu queria, do que era, o que é pra ser o programa, qual periodicidade, objetivo, planejamentos, dava pra transformar isso em monetização. Comecei a fazer isso. Terminei. Eu tinha ficado 2 horas e meia, assim, direto no computador, só digitando assim, louco. Terminei e mandei para um amigo que editava os podcasts quando a gente trabalhava junto no Povo. Hoje ele mora em Curitiba. E falei, e inclusive ele participou do podcast também. Um beijo, Matias Lobo. E falei, cara, olha isso aqui. Aí ele viu e falou, que massa, de onde é? É meu. Eu quero fazer esse podcast, me ajuda? E na hora ele falou, lógico que ajudo, eu achei muito massa a ideia, vamos fazer, te ajuda a editar. Ainda te dou a trilha sonora original pra você. A trilha sonora original eu que vou fazer pra você. E foi muito doido, porque eu fiz isso, fiquei super empolgado, aí comecei a pesquisar umas coisas, vi plataforma, que eu já conhecia, né, mas fui estudar mais, porque agora a plataforma era pra mim. Eu não precisava de uma plataforma que fosse bom pra empresa. Era uma plataforma pra mim. E eu não tinha dinheiro de caixa pra fazer isso, então tinha que ser tudo de graça, né? Tudo de graça, pra editar de graça, pra publicar de graça, divulgar de graça. E, e aí nasceu. Só que eu demorei ainda. Eu acho que não foi junho, deve ter sido maio que eu tive essa epifania. Porque eu lembro que o Matias várias vezes falou: amigo, cadê o podcast? Grava o piloto, me manda a tua voz, me manda o arquivo. E depois de muito tempo, eu comecei a gravar. Eu gravei o primeiro episódio com o Bruno Alves. E quando a gente terminou, eu perdi o áudio. Perdi o áudio. Eu tinha 17 segundos só salvos. Foram 17 segundos que a gente fez de teste. Tipo, oi, você tá me ouvindo? Isso aqui é um teste. Foi só isso. Eu acho que eu tenho esse áudio ainda até hoje. Aí depois eu descobri por quê e convidei você pra poder gravar. Ah, Aí eu falei, cara, eu quero fazer semanal. E sei que é importante manter uma periodicidade. Eu vou gravar 7 episódios antes de publicar o primeiro. Não vou gravar outra coisa antes dos 7 episódios. Não vou publicar. E assim foi. Quando eu publiquei o primeiro episódio, eu tinha outros 6 na fila, já editados, prontos, tudo pronto. Tive uma ideia de logo, mandei para Tamara, que você conhece, que também participou desse podcast. sim. Mandei para Tamara falou, vou fazer um trabalhinho aqui. Ela deixou a marca bonita, porque era ridícula, era muito feia. Mas o conceito é bonitinho, tá? Mas é o mesmo conceito que você tá vendo hoje, tá? Que você tá vendo aí no teu celularzinho. Também tive a ajuda do Paulo Monteiro, que é a pessoa que até hoje faz as publicações de redes sociais. E eu publico nas plataformas e faço legenda, mas é ele que faz a imagem, tudo. E então é esse grupo que me ajudou desde o começo, fora todo mundo que acreditou no projeto, como eu falei pra você quando tudo era mato, né? Que eu lembro que eu te mandei só a marca feia. Falei, tá vendo isso aqui? É meu podcast. Vamos gravar? E você, na hora, vamos gravar. E eu, meu Deus, e agora ela aceitou? Que merda. O O que eu que eu tô faço fazendo na agora? minha vida? O que eu tô fazendo na minha vida? Mas deu tudo certo, tá dando tudo certo. Estamos aqui completando um ano. Quando eu penso que tá completando um ano, eu penso, meu Deus do céu, que doideira, que doideira. Um ano, toda semana,
ouvindo no ouvidinho de vocês, falando alguma coisa, mas tá sendo uma experiência, assim, extremamente importante para mim, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa também, de saber ouvir mais as pessoas, de conhecer outras realidades, de abrir mais a mente e perceber que escritório não é tudo. Me perdoe quem trabalha em escritório, que eu já conversei, mas as pessoas que não trabalham em escritório, elas me proporcionaram as melhores experiências no podcast. Que a gente tem muito isso de ficar trabalhando naquele ritmo e achar que escritório é tudo. Não é tudo. Então são os episódios para mim que são mais divertidos de gravar, pelo menos. Assim, hoje tu tá em São Paulo, tá numa empresa grande, né? Sim. Não é sua primeira experiência profissional e não será a última, né? Mas quais são os planos pro podcast? Nossa, eu tenho grandes planos para o podcast. Depois que ele nasceu, depois de publicado, eu percebi que ele tem muito potencial para ser muito mais do que um programa em áudio, do que um site que tenha conteúdo em livro, que é uma evolução do podcast, né? Do podcast Desculpa o Atraso, no caso. Uhum. Mas tenho muitos planos para ele, para mim, porque agora é uma história só. A minha história, a história do podcast, a história do podcast é a minha história. Mas eu não vou fugir da pergunta, tá? Tá certo. Eu tenho grandes planos quando a gente fala de monetização de podcast. Eu acho que isso é o ponto importante para qualquer pessoa que trabalha com criação de conteúdo, é você ser monetizado pelo que você trabalha, porque é investimento de tempo e dinheiro também que você faz, né? Porque eu já recebi contato de agência de publicidade para poder fazer um anúncio, não deu certo, mas aconteceu, fui notado. Não pensei que isso fosse acontecer com menos de um ano, fiquei meio feliz quando aconteceu. E eu não posso falar qual foi a empresa, mas eu vou falar só para a Elaine. Sério? É isso, pessoal. Acabei de falar para a Elaine, vocês não vão saber qual é a empresa. Mas é grande, né, Elaine, a empresa? Não é grande, não, é enorme. É muito grande. É Não deu muito grande. certo, mas eu tô estudando muito para poder entregar um conteúdo melhor. Eu não tô me comprometendo a entregar um programa com uma edição cada vez mais trabalhada, porque não é o meu objetivo. Quero que seja uma conversa mesmo. Parte desse objetivo também é por causa das minhas limitações técnicas, porque, pelo menos hoje, eu não consigo parar para editar de um jeito do que seria para muita gente ideal. Tá no ar para mim é ideal. Consigo transformar histórias para mim é ideal. Consigo conversar com pessoas para mim é ideal. Eu tô fazendo um podcast, pode até ser uma fala um pouco egoísta, mas estou fazendo um podcast para mim, para poder crescer enquanto pessoa. E qualquer comentário que eu recebo de gente que fala nossa, não conhecia o programa, é muito massa ouvir você falar desse jeito, é muito massa conhecer a história de tal pessoa, não sabia que tinha programa desse jeito, você me fez abrir os olhos para uma coisa que aconteceu na minha vida que eu não tinha percebido. Isso para mim é o que vale. E eu não faço podcast para ouvir isso. Isso é Entendi. consequência das conversas que eu tenho com as pessoas, né? E tenho plena consciência que o podcast não é feito só por mim. Isso não seria um diálogo, né? Sempre tem outra pessoa. Então, não é nem na verdade outra pessoa. Na verdade, peraí. Na verdade, é sempre sobre a outra pessoa. Você está sempre me ouvindo aqui, mas 20% dos programas sou eu falando. Uhum. Então, é para perceber que eu estou aqui para ouvir muito, para aprender. Isso é muito, muito gratificante. Então, o podcast ele vai se transformar num negócio maior. Não vai ser só podcast. Acho que nos próximos 4 anos, eu já tenho planejamento de 5 anos do Desculpa o Atraso. Que eu vou olhar para trás e falar, quem diria, hein, Deivinho? Quem diria? Aí eu vou olhar o caderninho rabiscado. Mas eu tô sempre com o pé no chão, Uhum. sabe? De fazer cada semana. O meu trabalho na semana é gravar um episódio. É isso. O meu trabalho na semana não é pensar em um contrato de milhares de reais. Não. Tudo que chega é consequência. Como esse contato dessa agência também foi consequência de um trabalho que eu julgo ser um trabalho bem feito. Eu fico feliz com ele, então para mim é um trabalho bem feito. Você falou aí sobre a monetização. Eu estava pensando que tem duas coisas que você falou. Você falou sobre a monetização do podcast e sobre, acho que quando você saiu
do telemarketing foi para a primeira agência, que você saiu de um emprego CLT para ir para um estágio, tudo que você fez foi para ganhar um pouco menos, né? Sim. Que dinheiro não é tudo. Dinheiro de fato não é tudo. Afinal, você está fazendo isso aqui para ti, né? E para as pessoas que vêm participar. Acho que se a pessoa topa, ela tem alguma coisa legal para compartilhar e ela quer fazer isso, assim, nada em troca, De né? Sem pedir graça. nada em troca, de graça. Eu, por exemplo, eu queria muito falar sobre a minha história e ajudar qualquer pessoa que estivesse passando por uma transição de carreira e passando por uma situação parecida com a minha, né? Mas sempre que você faz isso ganhando alguma coisa, porque dinheiro pode não ser tudo, mas dinheiro é muita coisa, né? Dinheiro paga Sim. contas. Sim, exatamente. E eu acho que, pensando nessa agência que contratou não, que entrou em contato para fazer um anúncio, existem dois movimentos na internet muito fortes. Tem o movimento de Pinterest, as edições, a foto instagramável, o local instagramável, o feed perfeito, né, aquela coisa toda, e tem o movimento que é o movimento oposto, que é a de fazer as coisas de forma muito orgânica, de forma muito natural, e eu acho que pode ser que a curto prazo, as pessoas que estão fazendo esse movimento, elas podem não ter o resultado agora, sabe? De 1.000 seguidores, milhões de seguidores e tal, que é o que acontece com quem tem o Instagram do Pinterest, sabe? Mas que o movimento de produzir conteúdo para a internet, seja para rede social, seja em formato de áudio, seja blog, seja portal, seja o que quer que seja, quando ele é orgânico, quando ele é o mais próximo do real possível, a longo prazo, a meu ver, como ex-especialista em digital. Diga isso não, você não é especialista em digital, porque você utiliza o que você aprendeu no seu trabalho hoje, né? Sempre, sempre. É conhecimento sempre, né? Sim. Mas eu acho que quem está fazendo esse movimento contrário tende a colher frutos muito mais duradouros do que quem está fazendo qualquer outro movimento. Agora eu, David, eu também acho que esse é um caminho legal para a gente seguir, né? E não ficar sempre. Vamos pensar no algoritmo, vamos fazer vídeo, porque. Não, eu faço um negócio que seja divertido para mim. Se deixar de ser divertido, um dia que o podcast deixar de ser divertido para mim, eu vou parar de fazer. Como O todo bom dia que ele taurino, deixar. né? Como um bom taurino, exatamente. Se não for mais divertido, eu falo, cara, eu não quero mais. Não tá Igualzinho. funcionando. Somos a mesma pessoa nesse quesito. Deixar de ser divertido para mim, eu não quero mais. Não quero mais. Sim, exatamente. Acho que tá muito ligado com a coisa do propósito, né? Seja lá qual for. E esse lance de dinheiro não ser tudo tem uma coisa legal. Isso não é um argumento romântico, tá, gente? Eu não tô falando que dá pra você ir para emprego melhor recebendo 10 vezes menos. Não, não é isso. Porque eu já deixei de mudar de empresa que ia me pagar um salário maior, porque eu sabia que eu não ia ser satisfeito ali naquela empresa. Já aconteceu comigo, eu já optei por não receber um aumento de salário em empresa, porque eu queria mudar de empresa, porque eu sabia que aquilo era um outro passo na minha carreira. Que se o meu salário aumentasse, eu não ia mudar, eu podia mudar de um padrão de vida, mas eu não ia mudar na minha carreira. E eu estava num momento muito animador de, de falar, cara, eu vou mudar de estado, a empresa vai me bancar para mudar de estado. Quando que eu vou ter essa oportunidade? Eu não vou perder agora de jeito nenhum, entendeu? Então acho que é nesse lance que a gente precisa balizar o que está sendo mais importante na nossa vida naquele momento, na sua vida naquele momento, né? Se é a sua carreira, se é a sua família, se você está constituindo uma família agora, se é a sua vida de solteiro, e não tem certo, não tem errado, tá? É só para a gente estudar um pouco sobre o que está acontecendo na nossa vida, e refletir. Acho que esse é um ponto importante do podcast. A gente parar um pouco para pensar, porque a gente não consegue parar hoje, né? A gente está sempre pensando no trabalho, pensando no boleto de semana que vem, pensando no salário, pensando em qual boleto vai pagar. E isso é natural, acontece. E não dá para a gente ficar romantizando isso, dizer, saia do seu emprego, você está sofrendo assédio moral, saia desse emprego. Não é, a gente sabe que não é assim. Não é fácil, assim. Tem todo o movimento.
Não dá também pra gente padronizar, dizendo, se você ouvir um grito, peça para sair. Não é assim. Cada pessoa funciona de um jeito totalmente diferente. É mais isso, não para romantizar, tanto é que é isso que eu sempre tento conversar aqui no podcast, que a vida de cada pessoa é a vida de cada pessoa. A gente não fica colocando todo mundo em uma caixa, porque não funciona assim. Nunca funcionou, não funciona, dificilmente vai funcionar. Então, David, tô sempre no finalzinho, não tá perto de acabar. E você pede para a pessoa dar uma dica. Aí eu queria que você desse uma dica hoje para quem está pensando em estudar sobre podcast ou fazer um podcast ou qualquer coisa do tipo. Você tem Tá, alguma dica? tem. Tem um livro, que esse livro não é sobre podcast, não é só para quem está pensando em trabalhar com podcast. É um livro que ele fala sobre, o nome do livro é Felicidade dá Lucro, do Márcio Fernandes. É uma leitura gostosa de fazer. Já li esse livro uma vez e meia. E ele fala que é importante a empresa investir em ações que deixem a pessoa feliz, porque isso faz com que a pessoa produza mais. Mas eu não gosto de qualquer coisa na minha vida de pegar uma ideia que está no resumo do livro e transformar aquilo como, né? Eu gosto de brincar, customizar aquilo para mim. Então, o que eu consigo transformar, o que eu consegui transformar desse livro para a minha caminhada profissional? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu estando numa posição de gestão ou não, de ver a outra pessoa feliz com o que ela está fazendo. Então, se eu tenho uma chance de perguntar para a pessoa o que ela mais gosta de fazer, se ela gosta de desenhar ou de escrever, se eu for precisar direcionar alguma ação para aquela pessoa, eu vou direcionar para aquela coisa que eu sei que a pessoa gosta mais. Então, o livro me ajudou muito a ter esse lance de ter uma escuta ativa, real, genuína. Ele fala muito de escuta genuína no livro, que é você não perguntar, tudo bem? A outra pessoa fala, tudo bem? Você, tudo bem. Sabe, é você ouvir a pessoa, que é o que a gente mais faz aqui, né, no programa. Você ouvir a pessoa, ver como você pode ajudar a pessoa, ver se você pode ajudar a pessoa, se a pessoa quer sua ajuda. Então, o livro me ajudou muito a ter uma audição diferente de tudo. E ele foi bem importante para desenhar o podcast. Lembro que quando eu fiz o podcast, eu lembrei de muita coisa que tinha no livro. E eu trago isso até hoje. Já tentei trazer o Márcio aqui para falar comigo, ele ainda não aceitou. Ele vai aceitar. Ele vai aceitar, você vai ver. E sobre leitura, a dica é essa. Agora tem umas dicas mais técnicas. Não é uma coisa muito complexa, tá? Se você está pensando em fazer um podcast, ou se você já tem um podcast e ele não tem uma audiência legal, o que eu fiz? Não pensei em números. Desde o começo. Até hoje eu não penso em números. Não quer dizer que eu não acompanhe audiência, site, page views, quantas pessoas ouviram. Não quer dizer isso. Acompanho, tenho minhas metas, mas eu não trabalho pensando na meta. Eu vejo a meta uma vez por mês, beleza, bateu. Quadro do próximo mês, beleza, vou trabalhar para isso. Mas eu não trabalho pensando na meta. Eu trabalho pensando em entregar um conteúdo de qualidade, aquele que eu falei agora há um tempo, na qualidade, sabendo das minhas limitações e sabendo que eu também não quero ultrapassar isso. Então, esse é um ponto, de você não pensar em número. Uhum. Outra coisa legal é você manter uma periodicidade. É o mais difícil, é o mais difícil, é o mais difícil. Mas se você tem um podcast semanal, publique episódio toda semana. Sabe quando bater aquela semana, eu tô com preguiça? Não tem preguiça. Não tem preguiça. Você manter periodicidade de podcast, porque é isso que prende as pessoas, que ajuda você a construir o teu público. Uhum. E a última dica, faça com um sorriso no rosto. Faça para você se divertir, para ser uma coisa massa para você, que você diga para as pessoas e seu olho brilhe, você diga para as pessoas sobre o que é o teu programa, você fique com um sorrisão na cara. Independente da sua meta. Se sua meta for vender, fale que você conseguiu vender para uma empresa massa e fale com um sorrisão na cara, sabe? Quando você percebe que tem esse sorriso, ele vai ser automático para você. Então é isso para mim é felicidade e é isso que dá lucro. E o lucro não necessariamente nesse sentido vem no dinheiro, mas vem na satisfação da gente entregar um negócio massa que deixa a gente feliz com tudo que está sendo conversado.
E para quem quiser achar o Desculpa o Atraso podcast nas redes sociais, como é que elas te acham lá? Ó, para encontrar o Desculpa o Atraso, você já sabe, né? O site desculpapodcast.com.br, lá tem link para todas as redes sociais, para todas as plataformas que o podcast tá participando. Não, tô ficando emocionado agora. As plataformas que o podcast tá inserido. Se tiver alguma que você ouve que o podcast não esteja, me diz que a gente dá um jeito, a gente resolve esse negócio. Não sei se é rápido, não sei se a gente vai resolver também, mas me diga que a gente dá um jeito. Como eu falei que tava ficando emocionado, porque a gente tá chegando no final do programa. Esse é episódio de 1 ano do podcast. É com uma satisfação muito grande que eu agradeço a você que está ouvindo por ter ouvido pelo menos algum episódio do podcast. Você que está ouvindo esse como primeiro, você que já trabalhou comigo, você que não sabe quem eu sou, não sabe nem como é minha cara. Mas eu quero muito agradecer você que ouve o podcast, que ouviu algum episódio, que compartilhou, que segue nas redes sociais, você que participou, você que é uma das 48, 49 pessoas, mais ou menos, que gravaram comigo, você que vai participar ainda, você que me ajuda, você que me xinga, ó, beijo pra você. Você que não acreditou que seria possível, tô aqui, não para provar para você, tô aqui para mostrar que é massa fazer isso. Desejo muito sucesso para todo mundo e quero agradecer, Elaine, você por ter encaixado esse ciclo assim de um jeito, acho que mais perfeito não daria para ser, né? Porque foi a primeira pessoa que eu conversei, a pessoa que eu trouxe para falar sobre a minha história, que é uma coisa que eu gosto muito de falar. Eu tenho uma caminhada que é bem parecida com algumas pessoas até certo ponto. E, cara, acredite em você. Moça, acredite em você. Acredite em você. E o caminho é esse. Se você não conseguir pagar a passagem para fazer uma prova do curso de italiano, a vida vai entregar coisa massa para você no futuro. Acredite em você, acredite em você, acredite em você. Estou emocionada, mas eu agradeço mais uma vez o convite. Eu acompanhei uma partezinha aí da sua trajetória profissional. Tive o prazer de ser tua colega de trabalho e colega de mesa, porque a gente dividia a mesma mesa, né? Algumas vezes também a gente trocou de clientes. Eu fico muito feliz de ver onde você está hoje, de verdade, de ver as coisas que você conquistou, as boas e as ruins, né? E aquilo que você falou, a gente tem coisas muito boas e muito ruins na vida, mas eu acho, concordo com você que a gente tem mais boas do que ruins. Mas fazer parte, assim, mesmo que agora de longe, né? Mas eu fico muito feliz de ver tudo que você conquistou e de ter participado um pedacinho disso e agora tá fechando esse ciclo de 1 ano do podcast, de um projeto que é seu e unicamente seu, para começar um novo ciclo, né? Porque aniversário é um novo ciclo se começando e aí só Deus sabe, né? O que é que vem por aí, mas que com certeza vem muita coisa massa para esse projeto incrível. Então, parabéns pelo projeto, pela ideia e pela perseverança. É até assim redundante dizer que um taurino está sendo perseverante, pois óbvio, né? Não tem signo mais determinado do que a gente. Sim. E às vezes não é nem determinação, é cabeça dura mesmo. Sim. Mas é teimosia. Parabéns mesmo por ter perseverado no meio de uma pandemia, né, onde a gente viu muita coisa começar e acabar, e muita coisa que começou muitos anos antes e acabou no meio da pandemia. Então, eu acho que é um ano que vale por 1000 e é uma vitória imensa, 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 imensa. Então, parabéns e muito obrigado mais uma vez por ter me convidado. Nossa, eu que agradeço imensamente você, sabe muito bem disso. Eu fico bem grato da gente ter conseguido fazer essa coisa, que eu sempre falo que é uma loucura da minha cabeça. Mas é uma loucura, eu acho uma loucura boa, e tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo É bem. sobre isso, e tá tudo bem. Sim. E pra você que tá ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Podcast Desculpa o Atraso. Desculpa o Atraso.